Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Que bênção, né? A gente não pode desistir de caminhar, apesar das dificuldades, das lutas. A Bíblia nos diz que no mundo nós haveríamos de ter aflições. Porém, devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E nós tomamos posse da vitória dele sobre nós. Por isso, meus irmãos, nós devemos continuar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 25. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25. Nós estamos falando aos domingos sobre o tema Marcas da Nova Vida em Cristo. E hoje é a última mensagem dessa série. Semana passada nós falamos a respeito do trabalho, que quando nós nos convertemos, dá uma nova perspectiva do trabalho. Deus nos faz enxergar o trabalho com outros olhos, nós passamos a ter uma nova ética, um novo jeito de enxergar a nossa vida profissional, não como uma coisa que nos afasta de Deus, mas como uma extensão da nossa vida cristã. Afinal de contas, tudo que fazemos nessa vida deve ser para a glória de Deus. Quer seja comendo, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, você vive integralmente para a glória de Deus. Então nós falamos sobre essa necessidade de mudar a nossa perspectiva de trabalho. Se você perdeu essa mensagem, é muito importante que você vá até o canal do YouTube ou ao Facebook, estará lá e você poderá acompanhar essa mensagem que vai te instruir a respeito de como é um cristão na vida profissional. Hoje, meus irmãos, eu vou falar sobre o tema compromisso com a igreja. Falando como é um movimento que no censo do IBGE do ano de 2010 foi feita uma pesquisa, e lá em 2010, nós estamos em 2020, mas em 2010 já havia nessa pesquisa cerca de 4 milhões de pessoas que estavam nessa situação, definido como sendo evangélicos, mas sem estar em igreja nenhuma. 4 milhões de pessoas só no Brasil nessa circunstância. É o que o Ed Renekiewicz, no seu livro A Ultra Espiritualidade, diz que a tendência é a privatização da fé. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero prestar contas a ninguém. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero estar atrelado a nenhuma instituição religiosa. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero que ninguém fiscalize a minha vida. E meus irmãos, nada poderia estar mais distante da realidade. Você não vai encontrar uma única pessoa do Novo Testamento, uma única pessoa que Deus usou, um único servo do Senhor que fez diferença, que viveu isolado da igreja. E infelizmente, no tempo que estamos vivendo, nós observamos que existe inclusive uma tendência de falar mal da igreja. As pessoas acham bonito falar mal da igreja, acham que é status você dizer que você serve a Deus e conhece Jesus, mas não faz parte de nenhuma igreja, como se isso fosse uma vantagem. E hoje, nesta noite, eu vou te dar 6 razões pelas quais você nunca mais vai poder falar isso. Pelo contrário, você vai entender hoje por que Jesus edificou a igreja. Qual é o papel da igreja na vida de um cristão? Sem igreja, meus irmãos, nós teremos muita dificuldade de caminhar dentro do propósito de Deus. Por quê, pastor? O que a igreja faz com a gente? Qual a diferença? Qual o papel da igreja? Nós vamos ver hoje, para que você entenda que a igreja, fazer parte de uma igreja, ter compromisso com uma igreja, é uma marca do verdadeiro cristão. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, da seguinte forma: não deixemos de congregar ou de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, ou como algumas pessoas estão fazendo, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, é muito importante, pode colocar a apresentação, é muito importante a gente observar que a recomendação da palavra é que a gente não siga esse movimento. A recomendação da palavra é que a gente não deixe de se reunir. E há, meus irmãos, uma preocupação nesse verso, que me chama muita atenção, porque o texto diz que nós precisamos nos unir à igreja, investir em estarmos juntos da igreja,
quanto mais próximos estamos da vinda do Senhor, mais a igreja se faz fundamental na vida da pessoa. O que o texto está dizendo é que à medida que vai se aproximando aquele dia, nós precisamos estar envolvidos na igreja, nós precisamos estar na igreja. Por quê? Porque a tendência próxima da vinda de Cristo é o esfriamento da fé. A tendência é as pessoas se afastarem daquilo que conecta ela com Deus. A tendência é, como diz a Escritura, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriar. Por isso, meus irmãos, a recomendação é, à medida que nós vamos nos aproximar da vinda de Cristo, mais fundamental se torna a igreja. Por quê? Porque é na igreja que nós precisamos e vamos nos exortar uns aos outros. É a igreja que vamos encontrar forças para resistir o princípio de dores e todas as tribulações que estão por vir neste tempo que já estamos vivendo. Por isso, meus irmãos, eu quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir hoje. Porque há muitas pessoas, infelizmente, que aproveitaram esse tempo de pandemia para colocarem nas suas cabeças que podem ser cristãos sem igreja. E quando eu falo de igreja, meus irmãos, não estou falando de um lugar. Eu estou falando de uma comunidade que você presta contas, que você faz parte, com quem você tem que ter compromisso. E eu quero começar pensando nesse assunto. Na versão do Eugene Peterson, o mesmo texto diz o seguinte: não evite reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Não evite reuniões do culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais quando se aproxima aquele dia. Meus irmãos, uma das coisas que todos nós precisamos ter em mente, isso de maneira muito clara, é que a caminhada cristã é comunitária. Somos chamados para fazer parte de um corpo. Isso é uma das coisas mais básicas que a gente vai encontrar na Escritura. A salvação é individual. A decisão por Cristo é algo que ninguém pode fazer por nós. Nós não fazemos de maneira coletiva, mas a caminhada cristã é coletiva. A caminhada de fé não pode se dar sozinho. Veja que todas as imagens que diz respeito à igreja envolvem grupo. Nós somos chamados de rebanho de Deus, nós somos chamados de corpo de Cristo, nós somos chamados de lavoura, pedras vivas que formam um edifício, e por aí vai. Todas as metáforas que a Bíblia usa em relação à igreja envolve corpo, envolve pessoas, envolve comunidade. Se você for observar, não existe um único crente no Novo Testamento, por exemplo, e teve a sua vida cristã dissociado de pessoas. E eu quero dizer mais, veja que o próprio Jesus, sendo Deus encarnado, fez com que não caminhou sozinho, caminhou com outras pessoas, e se ele sendo Deus, não quis caminhar sozinho, quanto mais nós. Se ele sendo Deus, não tendo nenhuma fraqueza, não tendo nenhuma necessidade de estar sendo reforçado pelas pessoas, nos deixou exemplo. Nós não devemos caminhar sozinhos. E quem resolve caminhar sozinho, meus irmãos, vai na contramão de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Há pelo menos 6 coisas nessa noite que eu quero destacar sobre o porquê que a gente tem que ter compromisso com a igreja. Por que a gente tem que se envolver com a igreja? Porque a igreja é tão importante. Eu começo dizendo que a igreja é fundamental. Por quê? Por que ela é fundamental? Em primeiro lugar, porque é um projeto de Deus para nós. A primeira razão porque eu tenho que me envolver com a igreja é que a igreja é um projeto de Deus para nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, verso 18: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é um projeto humano. Deus não pensou a igreja pensando nele, mas pensando no que pode trazer para nós. Veja que a função da igreja no Novo Testamento é tríplice. A igreja existe para glorificar a Deus, a igreja existe para a edificação uns dos outros, e a igreja existe para a evangelização do mundo.
Do ponto de vista neotestamentário, essas são as três funções da igreja. A igreja glorifica a Deus, a igreja é um lugar onde nós nos edificamos uns aos outros, e a igreja é aquele instrumento que Deus usa para evangelizar o mundo. A igreja é projeto de Deus para nós. Se a igreja fosse desnecessária, se a igreja fosse dispensável, Jesus não teria instituído. Nós poderíamos viver como pessoas individuais no reino. Mas Ele fez a igreja, porque apesar das dificuldades de se fazer parte de uma comunidade, das lutas que nós enfrentamos, apesar do fato de que muitas vezes é na igreja que passamos por decepções, mas também é na igreja que nós somos edificados. Por isso, meus irmãos, quando alguém falar mal da igreja, quando alguém disser assim, olha, eu vou ser crente sem igreja, você lembra essa pessoa que a igreja é um projeto de Cristo, a igreja é um projeto de Deus, a igreja não é invenção de algum pastor ou das pessoas para ficarem ricas, para galgar postos sociais. A igreja é um projeto de Deus. Não fazer parte da igreja é rejeitar o projeto de Deus, é virar as costas para a noiva do Cordeiro, é abrir mão de um lugar que Deus instituiu para que nós pudéssemos fazer parte. Portanto, meus irmãos, essa história de ser crente sem igreja não tem nada a ver com o Evangelho. Quem defende isso, quem ensina isso e quem vive assim, está fora do projeto de vida cristã do Novo Testamento e da Bíblia. A segunda razão pela qual nós devemos valorizar a igreja e fazer parte da igreja, é que na igreja nós somos discipulados. Os irmãos, a igreja é um lugar onde nós edificamos e somos edificados. A igreja é um lugar onde nós aprendemos. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, nós somos, do ponto de vista espiritual, como bebês. Nós precisamos que alguém cuide de nós, nós precisamos que alguém nos instrua, nós precisamos que alguém nos ensine, nós precisamos que alguém nos exorte, nós precisamos que alguém nos ensine como viver a vida cristã. Meus irmãos, essa história de que eu posso, ao me converter, caminhar sozinho, é suicídio, é loucura. Porque nós precisamos de discipulado. A igreja é um lugar onde Deus nos pastoreia, onde Deus nos discipula, onde Deus nos treina. A igreja é um lugar onde nós aprendemos uns com os outros. A igreja é um lugar onde discipulamos e somos discipulados. Veja a quantidade de mandamentos discípulos que existem no Novo Testamento. A Bíblia diz, exorte-se uns aos outros, ore uns pelos outros, confessem seus pecados uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, e assim por diante. A quantidade de uns aos outros é espantosa. Por que isso? Para ficar claro que a igreja é uma mutualidade, a igreja é uma troca, a igreja é um lugar onde convivemos, e essa convivência lapida o nosso caráter, essa convivência nos abençoa, essa convivência nos enriquece, essa convivência nos ajuda a caminhar. Sem igreja, você não tem discipulado, e sem discipulado, você não tem referência. Uma pessoa que não tem igreja, uma pessoa autorreferente, é uma pessoa que vive uma fé privatizada, é uma pessoa que vive um cristianismo fora do contexto, é alguém que está fora de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Portanto, quem quer viver sem igreja, vai viver sem discipulado, e viver sem discipulado é um grande risco. Por quê? Porque você vai ser sua própria referência, e sendo sua própria referência, dificilmente você vai crescer, dificilmente você vai progredir. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós crescemos caminhando juntos. O próprio Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É na igreja que nós aprendemos a imitar uns aos outros, a fé daqueles que têm compromisso com Deus. Sem igreja, a gente não tem discipulado, e sem discipulado, dificilmente conseguiremos ser discípulos de Cristo. A terceira razão pela qual a igreja é importante, é porque na igreja nós descobrimos dons e ministérios.
A igreja é um lugar, meus irmãos, onde as ferramentas que Deus nos deu, o propósito pelo qual Deus nos chamou, fica evidente. Não é fora da igreja que você encontra o seu propósito, é dentro do corpo. É no corpo que você encontra a sua função, é no corpo que você encontra o propósito da sua vida. Há muitas pessoas que estão por aí sem saber para o que Deus as chamou, sem saber que tem um chamado, que tem um propósito, porque estão longe da igreja. É na igreja que nós exercemos nosso ministério, é na igreja que a gente descobre qual é o ministério, e é na igreja e através da igreja que nós somos treinados nesse ministério para realizar nossa missão. Porque ministério e missão são duas coisas diferentes. Ministério é aquilo que executamos na igreja, missão é aquilo que executamos fora da igreja. Todo crente tem uma missão e um ministério. Nós descobrimos o nosso ministério, nós somos lapidados, nós somos treinados aqui para poder cumprir a nossa missão, dentro e fora da igreja. Os dons são descobertos na igreja, os ministérios florescem na igreja. Portanto, meus irmãos, é na igreja que nós descobrimos a função no corpo, descobrimos qual é o nosso ministério, descobrimos qual é o nosso propósito. Estar fora da igreja é enterrar talento, é enterrar ministério. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que enterra os talentos, que aquele que enterra os ministérios, há de prestar contas naquele grande dia. Portanto, uma pessoa que está fora da igreja, é uma pessoa que não exerce seu ministério, é uma pessoa que não exerce seu propósito, é uma pessoa que se esqueceu de que enterrar o talento, enterrar o ministério, enterrar aquilo que Deus te chamou para fazer, é estar numa situação muito perigosa. Porque a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, o próprio Jesus, uma parábola, a respeito que recebendo de Deus o talento, o enterrou. E diz a Bíblia, que quando chegou o dia da prestação de contas, ele ouviu da boca do Senhor, mau e negligente servo. Há muitas pessoas que estão fora da igreja, sem perceber que os seus dons, seus ministérios estão travados, estão enterrados, e eles têm pouco tempo. Olha o conselho bíblico: trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem, em que ninguém pode trabalhar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 3, tudo que vier para a sua mão para fazer, faça conforme a sua força, porque para a sepultura aonde você vai, não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. É tempo, meus irmãos, de trabalharmos para Deus, e a igreja é um lugar onde nós nos envolvemos. A quarta razão pela qual a igreja é importante, é porque é na igreja que somos disciplinados por Deus. A igreja funciona como instrumento da disciplina de Deus. Quando Deus quer nos repreender, quando Deus quer puxar a nossa orelha, quando Deus quer nos corrigir de algum caminho mau, Ele usa a igreja. As pessoas, a igreja é um recurso que Deus usa para nos disciplinar, para nos lapidar, para nos fazer como um barro, corrigindo aquilo que precisamos ser corrigidos. A igreja é um lugar que somos disciplinados. Veja, por exemplo, meus irmãos, que existe um dos versículos em Salmos que diz: quem é que pode discernir os próprios erros? Quem é que pode perceber se está caminhando errado? Você se lembra, por exemplo, de um homem chamado Davi? Davi, quando teve aquele pecado, que foi um pecado duplo, a Bíblia diz, meus irmãos, que depois de um tempo, você sabe quanto tempo? Quase um ano depois, ele não havia demonstrado arrependimento, ele não havia demonstrado nenhum tipo de remorso, ele achou que estava tudo bem, até que Deus levanta um profeta, chamado Natã, e diz: vai lá dar um recado para ele. E quando o profeta conta a história, e diz para ele: tu és esse homem, naquele exato momento vem o quebrantamento, vem o arrependimento. O que é aquilo? Aquilo é a representação do que Deus faz conosco. Quando estamos caminhando errado, quando precisamos de disciplina, Deus levanta alguém para nos repreender. Mas ai daquele que está sozinho, comete os seus erros sem que ninguém lhe se ajude, vive no erro sem que ninguém seja profeta de Deus para orientá-lo. A igreja é um lugar onde somos disciplinados. Veja, meus irmãos, um episódio
episódio do Novo Testamento em que Pedro estava com um comportamento inadequado. Diz a Bíblia que Deus chama Paulo para dar uma repreensão em Pedro. E Paulo chega para Pedro e diz o seguinte: Pedro, o que você está fazendo é digno de reprovação, porque você está tendo um comportamento quando os judeus estão distantes. Mas quando eles chegam, você começa a desprezar aqueles que estavam aí à sua volta. Deixa eu te dizer, Pedro, você está errado. Não é assim que um cristão faz, porque no Evangelho, no reino de Deus, não existe acepção de pessoas. Esse comportamento é inadequado. Meus irmãos, essa é a função da igreja. Quando nós estamos na igreja, nós somos corrigidos. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama, que Deus corrige aquele que Ele aceita por filho. A igreja é um instrumento de correção, porque a igreja é um instrumento de amor. A Bíblia diz que se a gente vê o nosso irmão em pecado, a igreja vai até ele. O irmão vai até ele e conscientiza. Se ele não ouvir, vai dois. Se ele não ouvir, vai a igreja. A igreja é o instrumento que Deus nos usa para nos disciplinar. Se eu estou fora da igreja, eu estou no caminho do erro e não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para puxar minha orelha. Eu não presto contas a ninguém, mas também eu não me conscientizo do meu pecado. Portanto, meus irmãos, a igreja é importante, inclusive quando os irmãos puxam a nossa orelha. É uma expressão do amor de Deus, é uma expressão de que Deus conta com a gente, é uma expressão de que Deus quer nos usar, que Deus quer nos lapidar, é uma expressão do amor e do cuidado de Deus sobre nós. A igreja de Deus nos disciplina. Quinta razão pela qual a igreja é importante: a igreja é um lugar onde somos protegidos. Meus irmãos, na igreja temos a cobertura, na igreja estamos abençoados. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você nunca tenha a oportunidade ou teve a oportunidade de estudar a respeito da ovelha. Você sabia, por exemplo, que a ovelha tem algumas características que a distinguem dos outros animais? Uma das características de uma ovelha é que toda ovelha é míope. A ovelha tem um campo de visão de menos de 1 metro. Uma ovelha é incapaz de enxergar 1 metro para frente. Ela é míope. Que ela consiga encontrar o caminho, ela precisa que uma outra ovelha esteja a menos de 1 metro dela. Porque ela não acompanha o pastor, o pastor, mas ela acompanha a ovelha que está na frente. Ela precisa daquela referência para poder não se perder. Se ela se distanciar do rebanho, ela não enxerga o caminho, ela não sabe para onde seguir. Além disso, meus irmãos, ovelha não tem senso de direção. Se você largar uma ovelha em um determinado lugar, ela não vai encontrar o aprisco sozinha. Por isso que elas andam em bando. Para que um seja referência para o outro. Não é à toa que a Bíblia nos chama de ovelhas. Além disso, meus irmãos, é na igreja que estamos protegidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, o lobo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ora, se você for olhar essa metáfora no mundo animal, você vai ver que o leão não ruge o tempo todo. O leão não é o animal mais veloz. E o leão é um animal sagaz. Ele poupa energia. Então, quando ele chega perto de um rebanho, ele ruge. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, não faz sentido, ele não tinha que chegar sorrateiramente, quietinho, mas o leão ruge. E sabe por que o leão ruge? O leão ruge porque quando ele emite o som, os animais saudáveis e atentos caem fora. Os animais doentes, fracos, ficam atordoados. E você acha que ele vai gastar energia correndo atrás do sadio ou vai devorar o que está doente? Além disso, você sabe muito bem que todo predador afasta a presa do bando para poder matá-la. O diabo faz a mesma coisa. Você sem igreja é um carvão fora da brasa. Você sem igreja é presa fácil para o inimigo. Por que que Davi caiu? Porque ficou sozinho. A Bíblia diz, no tempo em que os reis saíam para a batalha, Davi ficou no palácio. Porque a Eva caiu? Porque estava sozinha. E tantas pessoas caíram na Bíblia porque caminharam sozinhos.
Essa é a estratégia do inimigo, nos deixar sozinhos para poder nos abocanhar. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de estar com os irmãos. Pois é, você se torna fácil do inimigo. Não existe ninguém orando por você, não existe ninguém intercedendo por você, não existe pessoas na batalha por você, não existe amigos, parceiros com quem você possa firmar uma aliança. Fora da igreja, você é vulnerável. Fora da igreja, você não só é desprotegido, mas a Bíblia diz no Salmo 133, no versículo de número 3, que no ambiente onde há união, no ambiente onde os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe o que é isso? Quando a igreja está unida, a bênção de Deus está ali, a vida de Deus está ali, o inimigo não pode contra nós, porque juntos nós somos mais fortes. Por que você acha que o diabo trabalha para as pessoas se afastarem da igreja? Para as pessoas se isolarem dentro da igreja? Por que você acha que o diabo trabalha tanto para você ter tanta dificuldade para voltar para os caminhos do Senhor? Porque ele sabe que se você estiver fazendo de um corpo, você vai receber a vida desse corpo, você vai receber a proteção desse corpo, você vai receber a graça e a força desse corpo. Já reparou, meus irmãos, que o seu corpo, até as suas unhas, elas são branquinhas, são saudáveis? Corta um pedaço do seu dedo ou da sua unha e deixa fora do corpo para você ver o que acontece. A unha fica preta, o dedo apodrece, qualquer parte do seu corpo fora do corpo apodrece. Por quê? Porque a vida está no corpo. Qualquer parte do seu corpo apodrece, morre. Por isso, meus irmãos, nós precisamos fazer parte da igreja. E eu termino dizendo que a sexta razão pela qual você precisa fazer parte da igreja é que eu, na minha vida cristã, são mais de 25 anos, servindo a Cristo. Eu nunca encontrei, escute bem o que eu vou dizer, eu nunca encontrei uma pessoa que serve a Deus, cheia de Deus, que não quer saber de igreja. Nunca encontrei. Pelo contrário, se você parar nesse exato momento para pensar, fechar os seus olhos, e você fizer esse exercício que eu vou dizer agora, se você fechar os seus olhos e se lembrar do momento mais áureo da sua vida, do clímax da sua comunhão com Deus, o momento que você estava mais bem com Deus, o momento que você orava mais, o momento que você buscava mais de Deus, como era a sua vida na igreja? Com certeza você estava envolvido no ministério, com certeza você estava nos cultos, com certeza você estava na igreja. Por quê? Porque ao contrário do que as pessoas imaginam, quanto mais próximos de Deus eu estou, mais compromissado com a igreja eu estarei. Essa história de que eu estou bem com Deus, pastor, eu não estou indo para a igreja, bobagem, mentira. Pastor, o senhor não pode dizer isso, deixa eu te dizer, o que é que te impede de estar na igreja? Pastor, tem umas pessoas que me magoaram, portanto, se o seu coração está cheio de mágoa, logo, seu coração não está puro, você perdeu a comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que ninguém se prive da graça de Deus, permitindo que uma raiz de amargura, estando no coração, possa te impedir de receber a graça e de fluir a graça. Ora, se eu estou chateado com alguém, se eu não perdoo alguém, se eu deixo de ir na igreja por causa de alguém, significa que eu não liberei perdão. Se eu não liberei perdão, eu bloqueio o fluxo da graça sobre mim, e se a graça não está fluindo sobre mim, que comunhão tem com Deus? Além disso, escute só, nós só temos um coração. Se o seu coração está magoado com alguém, se o seu coração está ferido com alguém, é esse coração magoado e ferido, é esse coração cheio de raiva, é esse coração cheio de ódio que você oferece para Deus. É esse coração que é. Portanto, não existe possibilidade de você estar bem com Deus, não querendo saber de igreja. Essas coisas são coisas que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. Eu nunca fui visitar alguém afastado da igreja que estivesse bem com Deus, nunca visitei. Eu não sei se os irmãos mais velhos,
Já teve a oportunidade, minha irmã, de visitar alguém que está bem com Deus, firme com Deus, sem estar em igreja nenhuma? Eu nunca vi isso. Mas as pessoas acreditam porque o inimigo engana. As pessoas acham que estão bem com Deus. Eu estou vivendo o melhor momento com Deus. Está na igreja? Não. Por quê? Não sei. Fora do seu ministério, não exercitando seus dons, não edificando e sendo edificado, fora do corpo, como é que você está bem com Deus? Meus irmãos, quando estamos bem com Deus, há uma sede, um desejo de estar juntos. Olha o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia pelos teus atos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar no seu santuário todos os dias da minha vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nosso amor pela igreja rejuvenesce, nosso compromisso com a igreja se renova. Que história é essa de você estar cheio de Deus e não quer saber de igreja? Isso é incompatível. Você já viu o Espírito Santo falar para alguém assim, vamos fazer o seguinte: abandone o seu ministério, abandone a sua igreja, abandone os seus irmãos, que eu vou fazer de você uma bênção. Você será um instrumento nas minhas mãos, mas sem igreja. Você acha que o Espírito Santo vai orientar alguém a fazer isso? Se foi Jesus que edificou a igreja? Se o projeto que Deus tem para nós é fazer parte de um corpo? Que espírito que me orienta a sair da igreja? É o maligno. É o lobo querendo me devorar, querendo matar minha fé, querendo que a minha luz seja uma lâmpada debaixo do balde, querendo que o meu sal perca o seu sabor. Sem igreja, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. E eu costumo dizer, escute bem o que eu vou dizer, não vir à igreja não é a causa, mas é o efeito da frieza espiritual. Pastor, é a causa? Não é a causa, é o efeito. Por quê? Porque a causa é porque você não ora mais, é porque você não lê mais a Bíblia, é porque você não é exortado e nem exorta ninguém. Essa é a causa da sua frieza espiritual. Mas qual é o efeito? O efeito é se afastar da igreja. Portanto, quando eu vejo uma pessoa se afastando da igreja, eu tenho absoluta certeza que aquilo é o efeito da frieza espiritual. Já reparou que quando te falta vontade de vir para a igreja, é justamente naquela semana que você não orou, que você não leu a Bíblia, que você não buscou a Deus, que você se encheu de Netflix e de tantas outras coisas, aí chega no domingo e você fala assim, eu estou cansado, eu acho que eu vou maratonar mais uma série. Passou a semana toda assim, aí chega no dia de culto, não tem vontade de vir para a igreja. Comece a sua semana buscando a Deus, comece a sua semana meditando na palavra, passa a sua semana em comunhão com Deus, e eu duvido que no dia de culto, você não vai levantar de manhã, e algo dentro de você vai dizer, vou para a igreja ouvir a palavra, vou para a igreja me encher mais de Deus, vou para a igreja edificar os irmãos, vou para a igreja ver o que Deus tem para mim. Aqui é o lugar, meus irmãos, onde nós recarregamos as baterias. Pessoas doentes não vêm à igreja. Pessoas doentes não se envolvem com o ministério. É possível, pastor, que uma pessoa doente esteja no ministério? Sim, é possível. Mas é impossível que uma pessoa saudável esteja fora de um ministério. Olha que interessante. Existem pessoas doentes que estão no ministério, precisam ser tratadas. Mas eu não conheço ninguém saudável fora do ministério. Não conheço ninguém saudável fora da igreja. Isso é incompatível. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar a mensagem dessa noite dizendo o seguinte: a igreja não é um projeto humano, foi idealizada e edificada por Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro, muito amada por Ele. Nela estamos seguros, nela nós temos proteção. É por meio dela que Cristo é revelado, é nela que desenvolvemos os dons e trabalhamos nos ministérios que o Senhor nos confiou, é por ela que somos cuidados, disciplinados, treinados para crescermos espiritualmente e cumprirmos o propósito do Senhor. Por isso ame a igreja,
lute por ela, valorize, prestigie seus cultos, se envolva nos projetos e desafios. Deus nos chamou para fazer parte da igreja. Se o seu chamado é diferente, então a gente precisa que Deus inspire para colocar isso na Bíblia, porque não existe nenhum texto bíblico que respalda esse tipo de comportamento. A Bíblia diz, meus irmãos, que a graça de Deus é multiforme. E Deus se manifestou por meio da igreja, o mistério de Deus. Paulo vai dizer, para que por meio da sua igreja, para que por meio do seu corpo, para que por meio do povo de Deus, a gente seja edificado, a gente seja discipulado, a gente seja transformado. Pare de bobagem. Ser crente sem igreja é a maior falácia, é a maior bobagem, é o maior engano do Satanás dos nossos dias. Sem igreja, você é presa fácil do inimigo. A Bíblia diz, até que todos cheguem à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, conforme multiforme graça, aquilo que Deus tem para nós, até que todos cheguemos, está lá em Efésios 4:12, não é até que você chegue, é até que todos cheguemos. Por isso, meu irmão, valorize a igreja. Se você está afastado da igreja, é tempo de voltar. Se você está desanimado com a igreja, é tempo de buscar mais a Deus, para que Deus renove seu ânimo. Se você precisa resolver alguma coisa com alguém da igreja, libere perdão para que você possa estar com seu coração para voltar a fluir a graça, porque a falta de perdão é um bloqueio que impede o fluxo da graça dentro de você. É tempo de você se voltar para a igreja. E lembrando do texto que nós lemos no início, não deixe de se reunir com a igreja, como é o costume de alguns. E diz o texto, ainda mais quando se aproxima aquele dia. Você sabe muito bem, meus irmãos, que cada ano, a cada momento, nós nos aproximamos daquele dia. Nos aproximamos daquele momento com que estaremos diante do Senhor. E a Bíblia diz que é justamente quanto mais estamos próximos da vida de Cristo, mais precisaremos da igreja. Vai aumentar a iniquidade. Muitos se escandalizarão, muitos apostatarão da fé, muitas tribulações, muitas dificuldades. Como você vai resistir sem a igreja? Como você vai resistir sem o corpo? Como você vai resistir sem o seu exército? Como você vai resistir sozinho? Deus não te chamou para uma carreira solo. Deus te chamou para uma comunidade. O chamado de Deus para você é para fazer parte do corpo, é para fazer parte da comunidade. Ame a igreja, valorize a igreja. Não caia nessa onda. Se você ouvir alguém falando mal da igreja, se ouvir alguém falando que está muito bem, obrigado, sem igreja, lembre, essa mensagem vai ficar gravada no site, no YouTube da igreja, no meu YouTube, depois eu vou editar, e depois no meu Facebook e no Facebook da igreja. Compartilhe com outros irmãos, compartilhe com outras pessoas, para que possam aprender sobre a importância e o papel que a igreja tem em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero encerrar, antes de nós orarmos, finalizando, eu quero lembrar os irmãos que essa semana, especialmente esse final de semana que vem, vai acontecer aqui algo extraordinário. O que nós teremos aqui? Teremos o quê? Tem gente que diz assim, pastor, já sei, nós teremos o aniversário da igreja. Não teremos o aniversário da igreja. Nós teremos o aniversário da minha igreja. Ah, é sua igreja. Portanto, é seu aniversário, é meu aniversário. E você já viu uma festa onde o aniversariante não vai? De aniversário que todo mundo vem, menos o aniversariante? Portanto, meus irmãos, esse final de semana, nós teremos 3 cultos especiais. O tema da nossa série de conferências de aniversário é tempo de mudanças.
não se põe vinho novo em odres velhos. É tempo, meus irmãos, de estarmos virando a chave, porque o novo tempo exige uma nova postura. Estará conosco o pastor Marcos Davi, da IBAGE, Igreja Batista Jardim das Indústrias, lá de Suzano, estará ministrando no sábado. O pastor Diógenes está ministrando de manhã, e eu estarei ministrando à noite. Nós teremos, então, 3 cultos diferentes, mensagens diferentes. Então, se você quiser, você pode participar dos 3 eventos. Porém, você precisa dar o seu nome, porque a quantidade de gente está restrita. Então, você precisa dar o seu nome. Pastor, eu quero domingo de manhã. Então, dá o seu nome para que ela possa colocar você no domingo de manhã. Nós teremos, além do culto de participações especiais, nós teremos uma surpresa. E eu não posso dizer o que é, mas você que vai vir, você vai receber. Os irmãos ficam chateados comigo, porque eu falo das coisas, eu acabo revelando as coisas, mas dessa vez eu não vou revelar. E se você não vier, você não saberá. Portanto, você tem que vir à igreja, celebrar o aniversário da sua igreja e também para ver qual é a surpresa que nós estaremos. Cada culto nós teremos uma surpresa, tá bom? Creio que esses sejam os avisos mais importantes para a gente estar acompanhando. Os pedidos de oração são enviados para os irmãos. A secretária sempre está atualizando os pedidos de oração, é enviado para cada um dos irmãos. Se você não está cadastrado na corrente de transmissão da igreja, dê o seu telefone para a irmã Simone, converse com ela, ela vai te dar todas as instruções para que você esteja junto. E ali no grupo da igreja, você recebe todas as instruções, o link das mensagens, avisos e tudo mais, inclusive o boletim da igreja em PDF, para que você possa a devocional, todos os avisos da igreja, tá bom? Então dê o seu nome lá. Se você com um pastor, o pastor precisa de um aconselhamento, precisa de uma pode ser virtual ou pode ser presencial, só passar com a secretária, ela tem a minha agenda, ela vai colocar lá e a gente pode fazer isso. Talvez você não pode sair de casa, mas a gente pode marcar um tempo para conversar, para orar junto. A tecnologia nos permite isso, tá bom? Então estou aqui também à disposição para orientar os irmãos durante a semana. Uma outra coisa importante é que os irmãos estejam orando pela nossa igreja, orando por todos os aspectos. Nós estamos na iminência de começar uma reforma, os irmãos percebem que a gente precisa começar uma reforma estrutural, parte de telhado, mudança de forro, iluminação, tem outras coisas também que a gente precisa adaptar no nosso tempo, então provavelmente a gente vai começar a iniciar essas reformas nesse restante de ano, e eu preciso que os irmãos orem por isso, e os irmãos também cooperem, tá certo? Para que a gente possa arcar com as responsabilidades que nós teremos nesses próximos dias. A intenção é a gente repaginar nossa igreja, para quando voltar os cultos aí o ano que vem, 100%, se assim o Senhor nos permitir, a gente possa voltar com outro templo, com outra estrutura que Deus há de preparar para nós. Tá certo? Muita coisa está vindo por aí, nós estamos sempre dizendo que o melhor está por vir, e o melhor está por vir mesmo. Se o inimigo pensa que vai nos desanimar com as tribulações, a Bíblia diz que as tribulações nos faz ter mais esperança. A esperança alimenta a nossa fé e a gente fica mais forte ainda, tá certo? Então, vamos aproveitar esse tempo para crescer. Às quartas-feiras nós daremos continuidade, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, debaixo do tema desafios que as igrejas enfrentam. E vamos dar continuidade nessas quartas-feiras. Então o nosso culto é online às quartas-feiras a partir das 19h30 no Facebook do pastor e também no Facebook da igreja, tá bom? Quero aproveitar o ensejo, agradecer os visitantes que estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer ali atrás. Deus abençoe sua vida, muito bom rever você, viu? Que o Senhor te abençoe grandemente. Temos também ali uma irmã com a gente, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer a presença de todas as famílias, agradecer a equipe, Deus abençoe, Igor, a turma toda aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Hoje, meus irmãos, aniversário do Fabinho, nós já demos os parabéns para ele. No final do culto, aproveita para dar os parabéns também para ele aí. Não pode abraçar, né? Mas a gente pode
orar por ele também e agradecer. Fizemos isso pela manhã, dê as felicitações. Tá certo? Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Vamos orar encerrando o nosso culto. E como eu disse na mensagem, se você quer se reconciliar com Deus, se você quer iniciar uma nova caminhada, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Você pode falar com o Senhor aí onde você está. Ele sabe da sua decisão. E se você quiser tomar essa decisão, pastor, eu vou me firmar de novo na igreja, eu vou voltar para a igreja. Pastor, eu estava tão desanimado com a igreja, mas essa mensagem vai ser o ponto de partida de um novo tempo na minha vida. Fala isso com Deus. O Senhor está aqui para recobrar suas forças, para recobrar sua fé. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado pela igreja, projeto do Senhor para nós. Obrigado porque apesar das falhas, das lutas, apesar das dificuldades, ó Deus, obrigado porque essa comunidade nos abençoa. Obrigado pela igreja que nos edifica, pela família que o Senhor nos deu em Cristo. Que o Senhor continue nos ensinando a valorizar a igreja, a amar a igreja e a ter compromisso com a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura aqueles que estão desanimados, aqueles que ouvirão essa mensagem e que estão, Senhor Deus, distantes da igreja, acreditando, Senhor Deus, que estão fazendo um bom negócio, estando fora da igreja. Ajude eles a entender, Senhor Deus, que a igreja é o projeto do Senhor. Na igreja estamos seguros, na igreja somos discipulados, na igreja somos amados, acolhidos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando, Pai querido, o amor do teu povo por Ti e pela igreja do Senhor. Pai, que nesse tempo de frieza, que nesse tempo que as pessoas estão apostatando da fé, que os teus filhos estejam cada vez mais unidos, mais fortes, mais firmes, ó Deus, unidos para que possam cumprir o teu propósito nessa terra. Obrigado pelos visitantes que estão conosco, obrigado por cada lar e família aqui representada. Que o Senhor nos dê uma noite de paz e uma semana de vitória, abençoado por Ti. Colocamos a celebração de aniversário de nossa igreja em Tuas mãos, para que o Senhor esteja à frente e que seja o próximo final de semana, um final de semana abençoado e abençoador. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, seja com essa igreja, com o Teu povo espalhado por toda a superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Poder sentar, queridos irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados, lembrando que nesse final de semana também, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, tanto no domingo pela manhã, como domingo à noite, tá bom? Então, nós teremos também, além da programação de aniversário, nós teremos também a celebração da ceia. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados, que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana a todos vocês.